Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor José trazendo mais um videozinho explicando as atividades do dia 1º de abril. Aquele dia de chegar em casa brincando, falando para a mãe: mãe, encontrei R$ 10. Ou então ganhei na loteria, porque a gente conhece esse dia 1º como o dia da mentirinha, né? Mas ó, pessoal, não vai fazer mentira séria, né? Não pode mentir, a gente tem que sempre falar a verdade, tá bom? E é isso aí, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é a linguagem que tem palavras, e linguagem não verbal é aquela que não usa palavras. Olha aí, em algumas atividades aí para trás, de um dia para trás aí, a gente aprendeu que a tirinha é um gênero textual que contém dois tipos de linguagem: a verbal, que são as palavras, como eu falei, e a não verbal, que são os desenhos, os gestos, as cores, né? No caso aqui tem sons também, mas na tirinha não tem som. Mas enfim, o som também é uma linguagem não verbal. Nesse texto, as linguagens se complementam. Então a tirinha ela tem a linguagem verbal e a não verbal, e ambas as linguagens elas se complementam. E aí eu pergunto para vocês, sem os desenhos, seria possível entender que a Magali ficou um bom tempo comendo? Por quê? Isso é para aguçar a nossa discussão. E aí as nossas atividades seguintes, elas vão focar no quê? Na linguagem não verbal. Do mesmo modo que a linguagem verbal, as imagens também produzem sentido. Vamos resolver o próximo exercício. Observe os textos não verbais e assinale a alternativa que representa os sentidos semânticos. Sentido semântico seria os sentidos, né? Os significados, o que eles querem reproduzir. Então, primeiro aqui nós temos um semáforo. E ó, luzinha verde no semáforo. Ó. Em relação ao semáforo, ele está vermelho e por isso não se pode avançar. Ele está amarelo e por isso deve-se ter atenção. Ou ele está verde e por isso pode-se avançar. Qual que é o sentido que essa luz ali produz? Aqui do lado, quadrinho do lado, ó, nós temos 3 ícones e um deles está azulzinho, ó. Tá representando, um está ativado e os outros não. O que significa? Que em relação ao símbolo do celular ali, o celular no modo de vibração, ele está no modo silencioso ou ele está no modo sonoro? Qual será, pessoal, que ele está? Logo embaixo nós temos mais uma imagem, veja só. Ainda com relação ao celular, pode-se dizer que ele está estragado, ele está com vírus ou ele está carregando. Essa imagem no celular ali do meio, que sentido, que significado ela produz? Vocês conseguem perceber, pessoal, que bacana? Como essa linguagem não verbal, olha, sem o apoio de nenhuma palavra, a gente consegue entender o significado daquela imagem no celular. E aí, um pouquinho mais pro lado, nós temos a ambulância. E aí, a pergunta sobre a ambulância é a seguinte: quando a ambulância liga a sirene, é certo dizer que os carros próximos deem passagem, que o motorista está indo para casa ou que o combustível está acabando? O que significa? Que sentido a ambulância está passando quando ela liga a sirene ali? Pessoal, mais uma imagem aqui do lado, ó. A luz acesa do micro-ondas indica o quê? Que ele está funcionando, que ele está desligado ou que ele está estragado. Veja, uma simples luz também produz significado. Olha aí que bacana. E aí vocês assinalam a alternativa que vocês consideram correta. A segunda atividade é uma interpretação da tirinha, ó. Leia a tirinha e responda as questões a seguir. Veja, nós temos aqui uma tirinha composta por 3 quadros. No primeiro está ali a Mônica e a Magali. Aí a Mônica, né? Aquela assustada e volta. A Magali já... Opa, vai dar certo. E aí a Mônica volta e a Magali parece que não ficou muito satisfeita, certo? E aí então a gente vai responder as questões. Pergunta A. É possível compreender os fatos narrados mesmo sem a presença de palavras? Por quê? Pessoal, você conseguiu entender a historinha mesmo? Ó, não tem nenhuma palavra ali. Só a assinatura do autor ali em cima, Maurício, mas que ainda não está muito bem legível, né? Mas é só essa palavra. Ó, não tem nenhuma fala. E é possível entender a história? Sim ou não? Por quê? Questão B, pessoal. Qual é a sua interpretação da tirinha acima? Como você pode dizer o que aconteceu ali? O que aconteceu ali, pessoal? Você consegue explicar? Questão C. Perceba que a Magali, personagem pendurada no galho, possui 3 expressões diferentes.
O que ela está sentindo no primeiro quadrinho? No segundo, qual é o sentimento ela tem? Qual sentimento ela tem? E por fim, no último quadrinho, ela possui qual emoção? Pessoal, só repara na Magali, a que está pendurada no quadro ali. Qual que é a expressão dela? Qual que é o sentimento que vocês acham que ela tem em cada quadrinho? Letra D. Ao observar o terceiro quadrinho, o que Magali gostaria de receber? E o que a Mônica trouxe para ela? Olha, não tem palavra alguma, mas a gente consegue perceber o que ela queria e o que a outra trouxe, né? O que a amiga trouxe. E letra E. Por que a Mônica trouxe a corda ao invés da comida? E aí já é uma interpretaçãozinha. Por que vocês acham que a Mônica trouxe a corda e não a comida, que era o que a Magali esperava? Questão 3. Aqui já é uma leitura de tabela, interpretação de tabela, né? Pessoal, uma escola montou 4 times para arrecadar alimentos para uma instituição de caridade. O gráfico abaixo mostra a quantidade de alimentos arrecadados por cada time. Observe o gráfico e responda as questões. Então vejam, pessoal, cada coluninha ali que nós temos é um time, o time A, B, C e D. E cada linha ali representa uma quantidade, 10, 20, 30, 40. Então vejam só, por exemplo, a equipe A, a coluninha subiu até a linha 30. Então, significa que conseguiu 30 alimentos, né? A B está entre o 30 e o 40, ali na metade. Quanto será que é, então? E aí vocês vão descobrindo, tá? Porque a gente precisa responder essas questões. Olha ali embaixo. Então vamos às perguntas. Pergunta A. Qual time arrecadou mais alimentos? Você vai olhar ali, coloca o time A, o time B, o time C, o time D. Qual que arrecadou mais? A B. Qual arrecadou menos alimentos? Olha aí você vai colocar o time A, time B, time C, o time D. Letra C. Quantos alimentos arrecadaram as equipes A e D juntas? As equipes A e D, quantas elas arrecadaram juntas? A questão D, quantos alimentos as equipes B e C arrecadaram juntas? Aí a gente vai somar, descobre qual que é o valor e já soma. Letra E, quantos alimentos a equipe D arrecadaria se ela tivesse o dobro de alimentos da equipe B? Então pensa, a equipe D aqui não tem esse valor aqui. Se ela tivesse arrecadado o dobro do que a equipe B arrecadou, então você vai pegar o número de alimentos que a equipe B arrecadou e vai multiplicar por 2, que é assim que a gente encontra o dobro. E letra F, quantos alimentos a equipe C arrecadaria se ele tivesse, no caso se ela, né, a equipe tivesse o dobro de alimentos da equipe A. Então se a equipe C tivesse o dobro da equipe A, ela teria quanto? E aí, para encontrar do mesmo modo, a gente pega o valor, o número de alimentos que a equipe A encontrou e multiplica por 2. É assim que a gente encontra o dobro, certo, pessoal? Pessoal, são essas as atividades dessa quinta-feira, 1º de abril. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.